Bom, eu comentei na última aula, né? E fizemos uns comentários gerais sobre a disciplina. Nós falamos da parte da geologia e da importância, né, da qualidade da perfuração, que depois a gente vai entrar no desmonte e tudo mais. E aí agora nós já vamos entrar nas ferramentas propriamente ditas. Então, então assim, como que eu imagino, por exemplo, estar falando para vocês sobre as ferramentas de perfuração, né? Aqui ninguém vai sair especialista em ferramentas de perfuração, mas um grande número de ferramentas serão apresentadas para vocês, né? Por quê? Porque no dia a dia de vocês, quem for trabalhar com mina, pode estar envolvido aí com o gerenciamento desse recurso, né? Desse material que é usado no dia a dia e ele acaba entrando no custo. E às vezes você tem uma condição assim que pode ser um pouco boba, tola, mas acontece. Por exemplo, às vezes você muda o fornecedor, mas você vê que a rosca da haste que é uma rosca diferente, né? Então quer dizer que você perde todo o restante do material que você tem no estoque, né? Porque você está entrando com um material com característica diferente, né? Então será que dá para minimizar isso, né? Como que vocês fariam uma transição desse tipo, né? Então eu vou apresentar essas ferramentas mostrando alguns pontos importantes e algumas observações aí, né, que estão associadas à nossa área. Eu vou compartilhar a tela aqui, eu estava me esquecendo. Tá todo mundo vendo a tela aí, né? Sim. Bom, então vamos lá. Falando um pouquinho de ferramentas de perfuração, a primeira ferramenta que eu quero apresentar para vocês é essa broca integral. Deixa eu só ligar minha mesa aqui, está desligada. A primeira ferramenta é essa broca integral aí. Só um segundo que eu estou ligando aqui a minha mesa. Ok. Bom, então ó, essa é a broca integral, né, que está sendo apresentado para vocês. De cara a gente já consegue perceber aqui que a gente tem um material aqui na sua extremidade com uma característica diferente, né? A gente tem um furo aqui, né? E a gente tem essa região aqui que ela vai ter um diâmetro diferente do diâmetro aqui dessa seção aqui que está com um comprimento maior, tá? Então, ó, a broca integral ela é uma peça única de aço especial dotada de um furo longitudinal e é composta de punho, colar, haste e coroa. Então, essa broca aqui que a gente está fazendo referência dela agora, ela é uma peça única, tá? Composta dessas três partes aqui: punho, colar, haste e coroa. Bom, na foto anterior a gente tinha a representação aqui do furo, né? Esse furo, vocês já devem saber que ele é um furo de limpeza, né? Então na foto aqui no esquemático aqui da ferramenta, a gente tem uma parte pontilhada aqui, ó, que está fazendo a representação do furo, né? Que é o H aqui, ó, furo de limpeza, né? Já adianto para vocês que essa ferramenta ela não trabalha no seco, né? A gente precisa de colocar algum líquido para fazer a limpeza do furo. Por quê? Porque o processo de quebra, né? A gente está fazendo um furo aqui, ó. Imagina ter um furo sendo realizado aqui. Está aqui a broca. Então, à medida que a ferramenta está entrando em contato com a rocha aqui e realizando o furo, isso está gerando cavacos.
E esses cavacos, eles têm que sair do furo, né? Então eu preciso de uma, eu preciso de uma forma de tirar esses cavacos do furo, né? E a gente faz isso através do fluido de limpeza que vai ser inserido lá no fundo do furo aqui, ó, através do furo de limpeza, né? Então, assim, você pode ter um sistema ar comprimido, né? Mas é muito mais comum a gente ver aí a utilização de água ou outro fluido de limpeza, né? Às vezes você vê betonita ou algum outro material. Em petróleo é muito comum você ver barito também, tá? Mas em mineração o que a gente usa mesmo, geralmente, assim, pensando no processo produtivo, eu não estou falando em sondagem não, tá? Quando eu olho assim a produção, os furos que a gente faz para o plano de fogo, a gente usa água como líquido de limpeza, né? Então ele é inserido no sistema através desse furo de limpeza. Bom, a gente tem essa região aqui que a gente está chamando de A aqui, ó, no desenho, né? Que a gente chama de punho, né? Então esse punho que vai ser conectado lá na perfuratriz, né? É, que vai fazer todo o trabalho para a gente, né? Fazer toda a energia mecânica lá, fornecer para essa broca, para que ela possa trabalhar e cumprir sua função, né? É, quando a gente pega aqui o comprimento da haste, quando a gente pega esse comprimento da haste total aqui, L, né? Por quê? Porque já que esse A minúsculo aqui, ele vai estar inserido dentro da perfuratriz, todo o comprimento restante da haste, né, que a gente chama de comprimento útil, é esse comprimento L aqui, tá? Então esse é o comprimento útil da nossa haste. E ele está dividido nesse B, que a gente está chamando de colar, né? Então é um colar aqui limitando a região aqui do punho, né? Ele tem a parte C, que a gente chama aqui da haste propriamente dita, né? Então a gente tem o colar, a haste e esse D minúsculo, que é essa região aqui, ó, da cabeça aqui, da broca aqui, que a gente chama de coroa, né? Então toda essa seção aqui com diâmetro maior aqui, a gente chama de coroa, tá? E na ponta da coroa a gente tem esse material aqui que a gente está chamando de pastilha, né? Que aqui está sendo identificado pela letra E, que é um material de característica diferente do aço que foi construído essa broca, né? E aí voltando um pouquinho no comprimento útil da haste, que é esse comprimento L aqui, é uma coisa que vocês vão ver na área lá quando você estiver trabalhando, que é o seguinte: é, a haste, né, no caso aqui eu estou usando o exemplo da broca, né, que está sendo apresentado primeiro. Mas por exemplo, assim, se você vai pegar lá outras perfuratrizes, né, um sistema mecanizado, né, e não manual que vai ser descrito aqui, a gente vai ter uma perfuratriz, né, vai ter um equipamento lá que é uma perfuratriz. E essa perfuratriz, ela vai ter o seu sistema lá com a sua perfuratriz, né? A gente está chamando o conjunto aqui todo de perfuratriz, mas na verdade ele é só esse cara aqui que está realizando o trabalho, né? E aí nessa perfuratriz lá vai ter uma haste, e nessa haste vai ter um cara que a gente chama de bit, que vai ser o cara que vai estar em contato com a rocha lá no fundo do furo, promovendo a quebra, né? O bit eu acredito que a gente consiga falar dele ainda hoje, né? E o bit ele é uma peça metálica e ele também tem os seus botões de material diferenciado que vai ter uma dureza elevada capaz de promover a quebra da rocha.
E aqui na broca a gente tem a mesma coisa, né? Que é o que a gente está chamando aqui de pastilha. Mas aí voltando ainda no comprimento útil da ferramenta, tá? Esse equipamento ele vai fazer um furo, né? Seja lá uma perfuratriz lá na superfície fazendo furo da sua, que vai fazer o furo na sua bancada, ou seja, uma perfuratriz manual, né? Então, por exemplo, eu tenho uma perfuratriz manual aqui fazendo um furo. Então, um tripé aqui. Aí tem uma pessoa aqui trabalhando, né? Deixa ele feliz aqui. E aí eu tenho um furo aqui que está sendo planejado. Então assim, do comprimento total que você vai realizar aqui, que ele vai estar associado a esse comprimento da perfuratriz, quando a gente carregar isso com o explosivo e detonar, o realizado ele geralmente é diferente, né? Geralmente, devido às dificuldades aqui da quebra aqui na região do fundo, falta de paralelismo, outros fatores que depois nós vamos detalhar, o avanço que você vai conseguir nessa frente aqui, ele vai ser menor que o comprimento útil, né? Então não significa que se você furou 3 metros, você tem uma ferramenta aqui que tem um L aqui de 3 metros, não significa que você vai arrancar 3 metros de rocha, entendeu? E aí a gente trabalha, e isso acaba sendo uma variável operacional, né? Que na prática a gente chama, vou colocar aqui uma variável operacional, variável operacional. Então essa variável operacional que eu estou apresentando para vocês, na área o pessoal chama de avanço, por exemplo, né? Então, lá na mina subterrânea que eu trabalhava, eu tinha jumbos que faziam furos de 3,20 m, mas depois que carregava com explosivo e detonava, o avanço era sempre 2,90 m, né? 2,95 m, era nessa ordem de grandeza. Então, assim, então isso é uma coisa importante que você tem que levar em conta, porque o conjunto lá de avanço é que vai me dar a metragem lá no mês que vai falar se eu cumpri ou não. E aí por que que essa variável que eu estou chamando de avanço aqui, ela tem que ser controlada, né? Ela tem que ser controlada porque você trabalha ali com a informação técnica e que te fala assim, ó, um avanço para 3,20 ali, um adequado, tudo estando ok, é 3 metros, né? Você chega lá nessa conclusão, ou o seu alvo é trabalhar com 3 metros. Mas se um dia você trabalha com 2,60, outro dia 2,70, pô, você está perdendo aí 30, 40 centímetros por fogo, né? Então isso no final do mês lá, se você pegar uma frente que você trabalha todo dia com ela, né? 40 centímetros lá, dando 30 fogos, entendeu? Então a metragem que você deixou de realizar, ela é bastante representativa no seu, no seu avanço, por exemplo, né? Seja ele de uma rampa, ou número de furos lá da bancada, que seja, né? Ok, basicamente é isso, né? Dos pontos importantes aí da broca integral. Então, ó, então vamos ver se ficou faltando alguma coisa. Ó. A broca integral tem um furo longitudinal para permitir o fluxo do agente de limpeza, né? Não sei qual é o agente de limpeza lá. De repente você vai trabalhar numa sondagem, né? Você pode usar uma barita. Tem uma que chama acho que betonita. Só água ou ar comprimido, né?
Às vezes você não tem disponibilidade de água, né? Então você ar comprimido. Para perfuratriz de maior potência, pode-se utilizar um punho longo, né, para proporcionar maior alinhamento. Então você está falando assim, ó, se a minha ferramenta, a perfuratriz que vai estar acoplando aqui no punho, se eu estou trabalhando com potências maiores, pode ser conveniente utilizar uma haste, uma broca que tem um punho maior, de comprimento maior. É isso que está falando. O punho vai ser alojado na bucha da perfuratriz, recebendo assim o movimento de rotação, né? Também receberá diretamente em sua superfície de impacto a energia de percussão do pistão. Bom, então aqui, ó, a gente já está apresentando a forma que a energia é aplicada na ferramenta para promover a quebra da rocha, né? Então a gente está falando de um sistema rotopercussivo, que é rotação mais percussão, né? A percussão nada mais é, né? Eu tenho a haste aqui. A percussão nada mais é do que a martelada lá que está sendo dada na ferramenta, né? Então a perfuratriz está promovendo isso. E ter uma rotação associada à minha percussão, ela faz com que o contato da ferramenta com a rocha, ele acontece em diferentes pontos, né, ao longo das percussões que são realizadas. Então, se eu pegar aqui uma vista de topo aqui do furo, né, no primeiro momento a ferramenta está batendo nesse ponto, no segundo momento nesse ponto, no terceiro momento nesse ponto, e assim sucessivamente, né? Então eu não tô repetindo a percussão no mesmo ponto lá da rocha que já foi quebrada, né? Não sei se vocês leram isso naquele material que eu pedi para vocês lerem. Bom, outra informação aí sobre a broca é que o colar delimita a penetração da broca no interior da perfuratriz, né? E evita também eventual perda de ferramenta, né? Às vezes cai lá no furo, às vezes tem um furo lá que tem uma fratura e tal, e aí você pode perder a ferramenta. Então o colar ele contribui aí para limitar, né? E a haste constitui a parte central da broca, na qual transmite a coroa a energia de percussão, rotação e pressão de avanço. Então a gente está falando o quê? Eu tenho uma perfuratriz, e aí eu vou ter uma broca, né? Então ela vai conectar-se à broca, e essa broca vai estar em contato com a rocha. Então aqui é a rocha, aqui é a broca. Meu computador já está travando aqui. E aqui eu tenho a perfuratriz. Então o que acontece aqui, ó? A haste constitui a parte central da broca, na qual transmite a coroa a energia de percussão, rotação e pressão de avanço. Então essa broca aqui, ó, ou a haste da broca, ela está recebendo a energia fornecida pela perfuratriz, e ela transfere essa energia para a rocha, né? Então ela que está sofrendo aqui um impacto, né, da percussão do sistema percussivo que está sendo aplicado pela perfuratriz. Então, por exemplo, se você tem um desgaste, a ferramenta naturalmente ela vai ter o desgaste dela e vai ter a vida útil dela. Qual é a hora de trocar uma broca, né? Então vamos supor que você fala assim, não, eu só troco quando quebra. Então significa que pode acontecer dessa broca quebrar dentro do furo.
E aí se ela quebra dentro do furo, como é que é? Você perde o furo, né? E aí como é que fica a sua malha de perfuração? Você vai ter que começar um furo novo do lado, né? Se ela quebra num dia que você não tem uma outra broca para repor, como é que é? Você compromete a metragem perfurada daquela equipe naquela frente, naquele turno, né? Então, se você trabalha numa empresa que você tem o controle de desgaste de ferramenta, você vai saber a hora lá que você vai ter que trocar a sua broca, né? Então esse controle ele tem que existir. E dependendo do lugar que você vai trabalhar, aí não existe esse controle, né? Então cabe a vocês colocar esse controle, né? Eu lembro que na primeira aula eu falei para vocês, só gerencia quem controla, né? E aí para essa broca nossa, para essa broca aqui não vai ser diferente. Bom, falando um pouco aí da pastilha, né? A coroa que é a região aqui. Essa coroa que é a região da ponta aqui da broca, né? Ela é inserida nela uma pastilha de metal duro. Então esse metal duro é um carboneto de tungstênio e cobalto. E a coroa ela vai possuir um orifício, né, para penetração do agente de limpeza. Então vai ter um furo aqui de limpeza e a foto aqui da pastilha inserida na, na coroa, né? Então é esse metal duro que vai estar em contato direto com a rocha, né? Só a parte metálica aqui da coroa e do resto da haste e punho, ele não tem uma uma propriedade boa para estar promovendo a quebra ali da rocha, né? Fragmentação da rocha e geração dos cavacos ali como consequência. Então eu preciso de um material de dureza maior. E no caso aí a gente está usando o carboneto de tungstênio e cobalto, tá? Professor, boa noite. Opa, Cada tipo de material, vamos pôr numa mina, dependendo do material que tiver lá de minério, essas brocas vai ser constituída de um material diferente? bom, o que eu tenho conhecimento é esse material padrão, sabe? É o Gustavo que está falando? Isso. O que eu vejo que muda mais, Gustavo, é, por exemplo, a balística, né? É um bit arredondado, um bit mais cônico, o número de bits. Então, o que eu vejo mais mudando é a balística do bit. Mas a característica do material é realmente boa pergunta. Eu não sei se ela muda muito não, tá? Mas a balística com certeza, tá? Eu posso até verificar se tem outros materiais. Talvez tenha alguma opção, né, de uma liga uma liga metálica diferente, né? Mas basicamente a referência maior que eu tenho é de mudança de balística, tá? E o orifício, né, para penetração do agente de limpeza. Tá? Hoje ainda eu vou passar nos bits, aí vocês vão ver as diferenças balísticas lá para o bit que pode acontecer. Porque aí, por exemplo, se eu for. Já não é um assunto que eu entro em detalhe, mas operacionalmente eu sei o que acontece, né? Eu vou dar um exemplo assim que eu acho que ilustra bem. Imagina que você é responsável pela perfuração, na parte de perfuração lá na mina, né? O Gustavo lá é o responsável. Aí de repente a litologia lá mudou. E aí, ou você já sabia que ia mudar, mas não teve nenhuma ação com relação a isso. Aí você se depara lá com um litotipo, que é um material de característica lá de abrasividade maior ou resistência maior, né? E aí,
E aí no dia a dia, como que isso vai refletir para o Gustavo que controla as ferramentas de perfuração? A taxa de desgaste vai ser maior. E se a taxa de desgaste vai ser maior, a reposição de ferramenta vai acontecer de forma mais rápida. E aí no final do mês, o consumo dessas ferramentas vai ser maior, né? Então ele visualiza dessa forma aí, gerencialmente falando, né? É claro que no dia a dia lá, como é a área do Gustavo, ele vai saber disso. Bom, mas o Gustavo ele não fez um curso lá na Sandvik que tem todo o know-how de balística lá, de bits e de materiais, né? Mas ele sabe que interfere, que é o que a gente está vendo aqui. Aí, por exemplo, imagina que é a Sandvik que fornece os bits para ele. Aí ele chega lá e fala assim: ô Sandvik, eu tô tendo um problema aqui, que eu tô trabalhando numa região que o material tem uma característica diferente. O que que vocês têm aí no seu leque de produtos que trabalha com material dessa característica? Aí quem atende lá a mina lá do Gustavo vai falar: ô Gustavo, a gente tem um material aqui que ele é mais recomendado para um material mais duro, porque ele tem uma mudança aqui de forma do botão. Nessa condição acaba que eu preciso de ter mais fluidos de limpeza para tentar reduzir a abrasividade, e aí gerada pelo cavaco, e aí ao invés de um furo de limpeza eu passo a ter dois ou três, entendeu? E aí que o Gustavo faz? Ele vai lá, manda fazer uma requisição de um lote de bits, e aí ele pega lá uma frente de trabalho e ele trabalha com essa ferramenta de característica diferente que é o usual dele, e aí ele mede o resultado, né? De tempo de perfuração, desgaste, né? Ele vê se o desgaste foi maior ou menor e por aí vai. E aí ele chega à conclusão, fala: ah, não, esse novo bit aqui que estão me fornecendo, ele é mais interessante de ser trabalhado. Então na prática é assim que a gente faz, tá? Na prática é assim que a gente faz, tá? E aí você pega lá, e aí ele pega, e aí no final